Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, o primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos continuar com aquela reflexão sobre oração. E o título da nossa mensagem hoje se chama Momentos de Angústia. O que fazer? Quem não passa por momentos de angústia, né? Todos nós passamos, porque a terra está caótica, porque o pecado está vigorando no mundo, e por mais que a gente queira nos livrar do pecado, porque o pecado também está dentro de nós, às vezes nós escorregamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, prosseguimos na nossa caminhada, mas muitas vezes nos angustiamos também por ter acontecido isso conosco. Nos angustiamos quando, por exemplo, um filho sai dos caminhos do Senhor, ou porque perdemos o emprego, ou porque estamos enfrentando uma doença na família. Então, realmente, o mundo, a terra, essa vida terrena, ela nos traz muitas angústias. Mas nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos. E Jesus nos ensina, através da sua caminhada, através do seu relacionamento com os seus discípulos, como vencer esses momentos de medo, de angústia, de pavor. Nós temos sempre que confiar no Senhor, mesmo nesses momentos tão difíceis, e andar sobre as águas, ou seja, andar sobre as circunstâncias e não nos afundarmos nela. Então, quero ler para vocês aqui uma passagem que está em Mateus 14, de 22 a 34, que é exatamente esse ensinamento que Jesus dá aos seus discípulos lá no Mar da Galileia. Então, nós começamos a leitura da seguinte forma. E logo ordenou Jesus, depois que ele alimentou aquela multidão, a multidão foi embora, então ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado. Então, despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Foi sozinho, subiu ao monte para orar, para estar em comunhão com o Pai. E já chegava a tarde, e ele estava ali sozinho no monte, e os seus discípulos no barco, rumo ao outro lado, à outra margem do Mar da Galileia. Mas na quarta vigília da noite, quando o barco já estava no meio do mar, veio uma tempestade muito forte e as ondas começaram a açoitar o barco, porque o vento estava contrário. Então, ondas muito fortes, muito vento forte, começou a açoitar o mar. E quando Jesus, que estava lá no monte orando ao Pai, viu aquela cena, ele se dirigiu até a margem do Mar da Galileia e começou a andar sobre as águas. E quando os discípulos viram, aí já era noite, quando os discípulos viram ele andando sobre as águas, eles se assustaram. A Bíblia diz que eles achavam que era um fantasma. E gritaram com muito medo. Então, essas situações de medo, essas situações inesperadas, que muitas vezes nós nunca enfrentamos antes, nós nunca devemos perder a fé de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Então, eles gritaram com medo, é um fantasma. Jesus, porém, falou a eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É essa a resposta também que ele dá a você quando você está numa circunstância difícil.
está ali se afundando nas águas daquela situação. Ouça a voz de Jesus, porque ele está dizendo ao seu coração: tende bom ânimo, não temais, sou eu estou aqui com você. Então Pedro, ouvindo aquilo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro era muito impetuoso, né? Então ele queria também andar em cima das águas, como ele estava vendo Jesus andar. E Jesus então encorajou a Pedro: então venha, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você está percebendo que isso acontece conosco também? Muitas vezes estamos numa situação muito difícil, desafiadora. Cremos que Jesus está ali, mas de repente essa fé enfraquecida, ela é enfraquecida e nós começamos a afundar, a mergulhar nessas circunstâncias difíceis. Mas se lembre sempre dessa passagem, quando você estiver numa situação dessa. E ouça a voz de Jesus, a mesma voz que Pedro ouviu. Tende bom ânimo, eu estou aqui. E quando Pedro pediu que ele o salvasse, porque ele estava afundando, Jesus estendeu a mão e segurou. E repreendeu Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Se nós estamos caminhando com Jesus, se nós estamos procurando fazer a sua vontade, se nós estamos buscando esse caminho da santificação, nós não temos que duvidar, por pior que seja as circunstâncias. Porque quando nós duvidamos, nós mergulhamos nas circunstâncias, nós nos afundamos. E Jesus, para mostrar realmente que ele estava ali, ele segurou na mão de Pedro e ele salvou a Pedro. E depois ele subiu no barco e acalmou o vento. Então, toda tempestade que você está passando, porque todos nós passamos por esses momentos, não esqueça, Jesus está com você. Ele está ali dizendo: ande sobre essas circunstâncias. Caminhe sobre esses problemas. Não se afunde nele, porque eu estou aqui. Tende bom ânimo. Não deixe que sua fé enfraqueça. E naquele momento, aqueles discípulos experimentaram uma experiência nova que eles nunca tinham experimentado antes. E essas experiências Jesus quer nos dar também. Momentos que nós nunca passamos. Mas se nós confiarmos em Jesus, se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, que é um grãozinho pequenininho, ele diz que nós podemos tirar o monte de um lugar e colocar em outro lugar. Então veja o poder da fé em Cristo Jesus. Então, nesses momentos de angústia, como é o nosso título hoje, o que fazer? Nós devemos sempre procurar Jesus nos momentos de grande angústia. Nós não devemos nos afogar nessas águas de angústia. Nós não devemos nos afogar nos problemas, nas dificuldades, por maior que elas sejam. Devemos entender que não serão as nossas atitudes, o nosso esforço carnal que vai resolver aquela situação. Mas o que vai, porque tem uma hora que Jesus nos deixa sem nenhuma arma.
Nós já usamos todas as armas que estavam ao nosso dispor para tentar driblar aquela circunstância, mas chega um momento que ele não nos deixa mais nenhuma possibilidade de nós agirmos. Ele está dizendo: agora confia em mim, agora creia em mim e você vai ver que eu vou agir sobre esta circunstância. Eu vou lhe estender a mão. Eu vou lhe segurar pela sua mão. Eu não vou deixar você se afundar neste problema. Você pode pensar agora e meditar numa situação em que você clamou a Deus em desespero e Ele supriu a sua necessidade. Eu me lembro de uma situação muito desesperadora que eu passei. E eu vi como Deus supriu a minha necessidade naquele momento. E quando isso acontece, a nossa fé é fortalecida. Nós adquirimos uma fé mais forte, mais consistente. E aí, nós poderemos enfrentar outras situações e vamos saber confiar que o poder que está no Senhor, Ele vai nos livrar daquela situação se nós clamamos a Ele nesses momentos de angústia. Você pode até pensar que quando procuramos Deus em um momento de dificuldade, podemos até achar que somos pessoas interesseiras, mas não pense assim. Nos momentos de dificuldades, procure a Deus e Ele vai estar pronto para ouvir o seu clamor. Ele vai estar pronto para ouvir a sua oração. Ele não vai permitir que você se afunde nos seus problemas, nas suas angústias, naquela situação que você está vivendo naquele momento. Ele vai te dizer: não temas, eu estou aqui, tem de bom ânimo, prossiga, vai em frente, como ele falou para Moisés. Moisés, eu já te falei, diga ao povo de Israel que marche, que marchem. A tarefa do povo de Israel era marchar, era prosseguir em direção ao Mar Vermelho. E o milagre viria de Deus. Ele que fez com que o mar se abrisse, mas o povo de Israel tinha que continuar marchando diante de um mar que eles não viam um caminho. Mas o milagre aconteceu. Então, eu quero deixar para você essa convicção, nesta manhã de domingo, de que nunca você se acovarde diante de uma situação. Nunca ache que você não vai conseguir andar por cima desses problemas, por cima das águas. Pedro afundou, porque ele começou a andar, enquanto ele teve aquela fé fortalecida, ele começou a andar, mas no momento que enfraqueceu a fé, ele começou a afundar. Então não permita, diga a você mesmo: não, eu vou fazer a minha parte é marchar, a minha parte é continuar, é prosseguir, e eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, que Ele terá sempre a sua mão estendida, e eu vou ouvir a sua voz dizendo: não temas, eu estou aqui, tenha bom ânimo e prossiga. Essa mensagem eu deixo para a sua reflexão nesse domingo. Que você tenha um domingo em família, em comunhão, saudável, alegre, divertido, e que todos que estejam ao seu redor conheçam esse Senhor que está dirigindo a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe as nossas mensagens e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!